moça bonita da praia de Boa Viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul. A sua era bela e beijo era bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. A bela e beijo. A Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues. Mas Belle de Ju no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul. A Belle de Ju. Girassol dos seus cabelos, batom vermelho, girassol, oh morena, cor do desejo. Ah, teu cheiro em meu lençol. Desço pra rua, sinto saudade, gata selvagem, sou caçador, morena, flor do desejo. Ah, teu cheiro matador. La Belle de Ju. Bom dia a todos. É com essa felicidade, com essa alegria, com essa animação que os estudantes de música nos recepcionam para, em breve, estarmos iniciando as atividades dos programas de iniciação à docência da UFES. O PIBID, Programa de Bolsa, né, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e o Programa de Residência Pedagógica. E para a gente conversar um pouco hoje sobre a trajetória desses dois programas na formação dos professores, eu tenho aqui comigo duas grandes amigas, a professora Maria de Lourdes, Lori Ravenor, Lori, o nome difícil para todos nós que convivemos com ela, e a professora Célia Regina, Lori representando a sua trajetória dentro do PIBID, enquanto coordenação de subprojeto, enquanto coordenação institucional e enquanto coordenação de Prograde, né, que acompanha esses subprojetos na UFES, e Célia, que é a nossa coordenadora institucional do programa Residência Pedagógica. Então, meninas, muito bom dia, muito bom dividir esse momento com vocês, muito bom a gente poder começar já assim, nesse clima gostoso, suave, esse clima saudoso que os estudantes de música nos apresentam nesse momento. Então, fico muito feliz, agradeço à professora Cláudia por ter feito essa mediação, agradeço aos estudantes por ter disponibilizado esse vídeo lindo, né? E eu acho que a gente tem que começar a conversar e ouvir um pouco que vocês tenham a nos dizer sobre esses programas. Então, obedecendo a ordem, né, a hierarquia de tempo de casa, a gente vai começar ouvindo um pouco da trajetória do PIBID. O PIBID é um programa que já tem hoje 10 anos na UFES, né? Então, o PIBID que já tem uma história e um aprendizado acumulado. Então, a gente começa pelo PIBID hoje. E vou pedir a vocês só aguardem enquanto eu compartilho aqui a tela para mostrar um pouco dessa trajetória aí do PIBID. Vocês conseguem já ver alguma coisa aí? Não, para mim não. Não? Tá, mas tá processando aqui, ele já está aparecendo.
Deixa eu voltar novamente. Espera aí que ele está... Normal, coisas da tecnologia. Bom, enquanto você está aí, eu posso ir conversando com Célia, né? Sim, por favor. Bom dia, Célia. Bom dia, Lore. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando no canal do PIBID UFES, né? E é um prazer estar aqui, é um prazer estar na abertura oficial da live, né, das lives do canal do PIBID. Eu acho que é um momento marcante para os programas, né? E, em especial, nesse contexto que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de mudança de perspectiva nas nossas atividades, né, de momento de aprendizagem, né? Aprender a fazer essa live, fazer a live é um processo para todas nós, para todos nós. Nossa, verdade. Né? Então, para nós, para a Jaqueline, que está aí, ó, se batendo para conseguir fazer a apresentação. Mas é assim mesmo, acho que estamos todos aprendendo. Para quem está disposto a aprender nesse momento, olha, conseguimos. Jaque? Cadê ela? Estou aqui. Eu perguntei se tinha chegado, mas percebi depois que meu microfone estava desligado. Já tinha projetado para você? Estava projetando, sim. Pronto. Então, vou colocar novamente em tela cheia. Tá certinho aí? Tá sim. Pronto. Então, vamos lá. Vamos tocando o barco. Então, eu posso iniciar, né? Pode sim. Bom, o tema da mesa, trajetória dos programas de iniciação à docência na formação de professores, que Jaqueline solicitou a mim e a Célia que conversássemos um pouco sobre a trajetória dos programas na UFES, né, a trajetória dos programas na formação de professores, em especial essa trajetória na UFES, né? Então, é sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje, e eu gosto de iniciar sempre minha fala lembrando e trazendo para discussão um ensinamento, uma aprendizagem com o professor Wilson Pereira de Jesus, que foi nosso colega professor aposentado da UFES, que ele sempre nos dizia, como um bom estudioso da filosofia, que sempre ao iniciar a nossa fala, nós devemos apresentar para a plateia, para o público que nos ouve, seja os nossos estudantes em sala de aula, seja numa palestra, o porquê que nós estamos aqui, né? O nosso lugar de fala para esse tema, para esse contexto. E por que esse convite para mim, né? Porque que eu estou aqui discutindo formação de professores. Então, eu tenho uma trajetória como professora, né? Desde a minha formação no magistério, eu sou do tempo ainda do ensino médio que existia o magistério, né? E formada numa escola pública, e logo depois entrando na UFES para fazer o curso de licenciatura em matemática. Fui professora da educação básica e sou hoje professora de ensino superior na UFES, professora do departamento de educação, e atuo com prática de ensino em matemática, né? Trabalho com a metodologia e com os estágios. Então, na verdade, minha trajetória profissional como professora, sempre foi como professora, seja da educação básica, seja do ensino superior, no ensino superior atuando com formação de professores que ensinam matemática, porque nós atuamos com o curso de pedagogia na UFES e atuamos com o curso de licenciatura em matemática. Nessa minha trajetória de trabalhar com formação de professores, eu coordenei, junto com o professor Marco Barzano, um projeto um laboratório multidisciplinar das licenciaturas, que foi submetido ao Prodocência, que era um programa de formação do Plano Nacional de Formação de Professores, o qual resultou no Laboratório Multidisciplinar das Licenciaturas, que é um projeto que existe até hoje e que desenvolve uma série de atividades na área de formação de professores das diversas áreas, né? Eu atuo hoje com a professora Jaqueline na área de matemática dentro do laboratório e coordeno o laboratório.
finalizando essa trajetória do Prodocência, na época do Prodocência, 2009, 2008, 2010, nós submetemos primeira proposta, né, do PIBID UFES, que foi uma construção coletiva, né, essa primeira proposta, eu vou falar um pouco dela mais à frente, e tivemos a aprovação no edital de 2009, foi o primeiro edital PIBID que nós tivemos, que as estaduais podiam participar e que nós tivemos aprovação. Fui coordenadora do subprojeto de matemática nesse período, de 2009 a 2012, e depois de 2015 a 2018, esse intervalo aí é o intervalo que eu me afastei para a pós-graduação, para cursar o doutorado. Fui colaboradora, né, do projeto de matemática nesse período, né, que eu estava no doutorado, que o professor Wilson, a professora Jaqueline estavam na coordenação do subprojeto, a professora Jaqueline como voluntária, como colaboradora também, e atuei, né, informalmente, digamos assim, nesse período que eu estava afastada para o doutorado, e o ano passado, 2019, eu assumi como coordenadora institucional para finalizar o edital 2018, né? Já assumi a partir de outubro de 2019 até agora, meados de 2020, com o início, né, das organizações do edital 2020. Fui coordenadora de graduação na Prograde e nesse processo de coordenação eu acompanhava os programas no nível da gestão institucional. E aí todos os programas vinculados à Prograde na área de formação de professores. Então, nós temos o programa de monitoria, o PARFOR, o PIBID, o AB, o PET Saúde, que não é de formação de professores, é na área da formação profissional em saúde, a residência pedagógica, o NAU, que é o nosso núcleo de acessibilidade, e o LIFE, que é um laboratório de formação. Então, na Prograde, eu atuava junto aos coordenadores desses programas, fazendo a gestão institucional, né, dos programas de formação vinculados à Prograde. Eu queria apresentar, inicialmente, um panorama de como é que nós pensamos a formação docente na UFES, né? É interessante, é importante que a gente entenda qual é a perspectiva de formação docente que nós temos na Universidade Estadual de Feira de Santana. E essa perspectiva, ela perpassa pelo entendimento do docente como profissional, né? Da profissionalização docente. Nós não somos a tia, né? Nós não estamos estudando para ser a tia na sala de aula, né? Nós somos professoras, professores, que nós estudamos, nós temos uma formação específica, garantida por lei, para essa formação profissional. Então, é importante, é extremamente importante que nós entendamos que para ser professor, não é qualquer área, em qualquer formação, qualquer curso, que pode atuar como professor, principalmente da educação básica, né? No ensino superior, o contexto muda, porque há a exigência de uma formação em pós-graduação, mas para a atuação na formação básica, nós precisamos ser licenciados, né? Em pedagogia, para atuação nas séries iniciais, educação infantil, e nas áreas específicas para atuação no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então, nós entendemos a docência enquanto profissão, né? E nós temos, inclusive, vinculados ao Departamento de Educação da UFES, grupos de pesquisa que se dedicam ao estudo, né, dessa profissionalização docente, seja na educação básica, seja no ensino superior. E entendemos ainda que essa formação, essa profissionalização, ela ocorre com um contato direto, né, e muito próximo com o campo da prática profissional, que no nosso caso são as escolas de educação básica no nível no nível macro, no nível principal, né? Nós entendemos também que existem outros campos de prática profissional que nós geralmente chamamos de não formais, né? Nós podemos atuar em museus, fazendo um processo de ensino, né, trabalhando com o ensino. Nós temos outras áreas de atuação, as ONGs são um campo de atuação, museus são um campo de atuação, mas o nosso espaço privilegiado, o nosso espaço principal da prática
são as escolas de educação básica, prioritariamente, preferencialmente, as escolas públicas de educação básica, né? Que são nosso campo, que é sempre quem nos recebe, é sempre quem nos acolhe e que nos auxilia nessa formação docente inicial dos nossos licenciados. O PIBID, particularmente, e aí eu preciso demarcar isso, ele é criado junto a uma Política Nacional de Formação de Professores, que foi instituída pelo Decreto 6755 de 2009, num momento do país onde se organizou e se pensou a formação docente e a formação de professores como uma política, né, nacional. E isso é extremamente importante porque o PIBID, a Prodocência que eu citei anteriormente, o PARFO, eles não são projetos, programas soltos, criados, né, sem uma articulação com um objetivo maior, que dentro da Política Nacional de Formação de Professores é a valorização da profissão docente. Então, é preciso entender que foi criada a Diretoria de Educação Básica, o MEC não atuava nesse momento sozinho, mas com a educação, a formação de professores, e é criado dentro da CAPES, né, a Diretoria de Educação Básica, que foi uma estratégia pensada para articular o ensino superior e as ações do ensino superior com a educação básica dentro dessa formação docente, dessa valorização da formação de professores. Então, o PIBID, ele inicia em 2007, com o primeiro edital para as universidades federais. E, nesse momento, o PIBID sequer tinha um decreto, né, criando ou instituindo ele enquanto programa. Então, o primeiro edital para as federais, e o decreto formal, ele só é publicado em 2010, né? E aí, nesse contexto, a gente precisa dar os créditos e ressaltar o papel fundamental do professor Helder Eterno, né, coordenador nacional do PIBID, e que teve um papel fundamental na implementação do programa e na sua ampliação. Nós chegamos em 2014 a quase 100 mil bolsas nacionalmente no programa. Então, o professor Helder, ele já esteve, inclusive, na UFES, o ano passado, no seminário, em 2018, no seminário institucional, e nos brindou, né, com sua fala apaixonada pela formação de professores e, principalmente, pelo PIBID. É muito difícil atuar no PIBID, atuar nos programas, tanto no PIBID como na residência pedagógica, e não se apaixonar, não se encantar com a forma como o programa é construído na sua gênese, na sua primeira edição, e o que é possível fazer através desses programas na formação inicial e continuada de professores. Nós temos na UFES 14 licenciaturas, né? E dessas 14 licenciaturas, nós temos elas uma oferta regular, presencial, que a cada semestre é ofertada uma nova turma, que com vagas de 20 a 40 vagas, a depender do curso. A UAB, que é a Universidade Aberta, que trabalha, nós temos turmas na UAB de português e pedagogia, que é a nossa EAD dentro da UFES, e do PARFOR, que é voltado especificamente para a formação de professores que já atuam na rede pública, né, de ensino. E também essas turmas, elas são da mesma área que nós temos dentro das 14, mas são turmas a mais da oferta regular e presencial. Além das 14 licenciaturas, nós temos 3 programas específicos de formação do licenciando, que é a monitoria, que é o programa mais antigo, que toda instituição de ensino superior, ela possui um programa de monitoria, que é um programa onde o estudante de qualquer curso de graduação, e aí não só da licenciatura, ele atua junto ao professor do ensino superior no momento de aprendizagem, aprender a ser professor do ensino superior. Esse é um dos principais objetivos do programa de monitoria. Já o PIBID e a residência pedagógica, ele é exclusivo para licenciandos,
e a atuação é na educação básica. O principal foco é a atuação e a formação para atuar na educação básica. Nesse processo, em todo esse processo ao longo dos últimos, demarcar os últimos 10 anos, que é o tempo do PIBID, nós também tivemos na UFES a finalização e publicação, inclusive, fica disponível no Departamento de Educação, no site do Departamento de Educação, da Política Inicial de Formação de Professores na UFES, que ela vem atrelada às Diretrizes Curriculares Nacionais de 2015, né, que também alavancou as reformas curriculares das licenciaturas para atendimento das novas demandas apresentadas por essas diretrizes, como, por exemplo, o estabelecimento de temas que são necessários e urgentes para a licenciatura e para a formação de professores, como a discussão de diversidade, a discussão da educação inclusiva, né? Então, esses temas precisam fazer parte da formação inicial, e as diretrizes trazem isso muito forte, além da prática, do reforço, mais uma vez, da prática como componente curricular, das 400 horas de estágio. Então, é extremamente importante esse processo que as universidades ainda estão vivenciando. No caso da UFES, nós já finalizamos as reformas das licenciaturas, atendendo a essas diretrizes. E aí eu trago uma citação de Gatti, né, que é uma pesquisadora na área de formação de professores, que fala muito, corrobora muito com esse pensamento que nós temos da formação docente na UFES, né? Então, esse é o nosso panorama de como é que nós pensamos essa formação docente na Universidade Estadual de Feira de Santana, para que a gente possa agora falar um pouco do PIBID, né? Então, o que é o PIBID, né? O que é esse programa que nós tanto falamos, nós tanto amamos, né? O PIBID, ele foi criado, né, na sua criação, a ideia e objetivo principal do PIBID é favorecer o desenvolvimento da docência, inserindo os estudantes, aproximando os estudantes de licenciatura da prática, do campo da prática, que é a Escola de Educação Básica, e isso sendo o tempo todo supervisionado, né, acompanhado e trabalhado pela figura do coordenador do subprojeto, que são os professores da universidade, em cada área específica, e o professor da educação básica. Então, esse estudante, ele tem 2 orientadores nesse processo, principais, que atuam na sua formação, na qualificação de sua formação. Então, esse é o objetivo principal do PIBID, sempre foi o objetivo principal do PIBID. A formação continuada dos supervisores, as mudanças que ocorrem na escola, através do que acontece no programa, são consequências do objetivo principal do PIBID, que é a formação do licenciando. Então, isso, na minha opinião, é o eixo principal dos 2 programas de formação de professores, e vocês vão, mais na frente eu vou colocar para vocês que isso muda um pouco no decorrer do tempo, né, ao longo desses 10 anos, mas permanece o objetivo principal da formação inicial do licenciando. E quem mantém o PIBID, né? Quem mantém esse número de bolsas, quem mantém com recursos esse programa? Não é a universidade, não é a instituição que mantém, na sua grande parte, o programa. Quem mantém é a CAPES, né? Que é uma agência de fomento da pesquisa, né, no Brasil, e é a CAPES que ela organiza e acompanha o PIBID, né, e que fornece o principal em termos de recursos financeiros, que são as bolsas de todos os participantes do programa. Além disso, além das bolsas, existe também um recurso que é enviado para as universidades para manutenção, né, das atividades nas escolas. E esse recurso, ele era de uma monta incomparável ao que é hoje, né, e que permitia uma mobilização de muitas atividades dentro das ações que cada programa tinha no seu plano de trabalho.
Quem integra o programa, a UFES, no nosso caso, né, mas as universidades e as escolas participantes do projeto. Quem são os atores? Então, o coordenador institucional, né, e os coordenadores de área, que são professores que atuam na licenciatura de cada universidade e que têm experiência na formação de professores, né, supervisores, que são os professores das escolas parceiras, escolas públicas, da educação básica, na área de cada subprojeto, e os bolsistas ID, que são os nossos queridos discentes, os licenciandos, né, nossos estudantes dos cursos de licenciatura da UFES. E quem é que atua diretamente no colégio? São esses bolsistas ID e os supervisores, que já é o campo, né, de atuação profissional deles. Então, esse é o panorama, o perfil do que é o projeto, né? Então, o que é um pouco do PIBID na UFES? Vamos entender como é que se constrói essa trajetória de 10 anos, que começa com a submissão da primeira proposta, com apenas 5 subprojetos: matemática, física, biologia, pedagogia e pedagogia séries iniciais, que é um curso que não existe hoje mais na UFES, o curso de pedagogia séries iniciais, que foi um curso criado à época para atender a demanda de formação de professores que já atuavam nas redes de ensino, pública e privada posteriormente, mas o objetivo principal do curso de pedagogia séries iniciais foi institucionalmente garantir a formação de professores que já atuavam nas redes, né, estadual e municipal, Feira de Santana e microrregião. Então, esses foram os 5 subprojetos que submeteram a primeira proposta e que nós tivemos êxito. E, nesse momento, nós iniciamos o PIBID com cerca de 120 bolsistas, né? 24 bolsistas em cada subprojeto, né, apresentado. Era ainda uma coisa muito pequena o PIBID nesse momento. Era um programa que as pessoas duvidavam que ele fosse emplacar, que ele fosse dar certo, por conta da ideia de aliar ensino, pesquisa e extensão num momento único, no campo da prática. Então, era uma articulação que inicialmente parecia muito difícil e improvável que conseguíssemos dar conta. Então, muita gente duvidou do PIBID inicialmente. E em 2009 nós submetemos, e aí o professor Rubens, pró-reitor de graduação à época, ele acreditou no PIBID, ele acreditou que era possível, né, que o PIBID fosse realmente um programa que fomentasse a qualificação da formação inicial dos licenciandos. E nós submetemos, tivemos êxito. Em 2011, e aí em 2010 começa a atuação efetiva do PIBID na UFES, porque em 2009 é a submissão do edital, para início em 2010. Em 2011, nós submetemos a segunda proposta, uma proposta já mais ampliada, com mais cursos de graduação, e essa proposta ela é recusada nesse edital de 2011, com o argumento de que o argumento principal dessa recusa foi que o foco estava na pesquisa, e o PIBID não era um programa de bolsista de iniciação científica, né? Então, isso ficou muito bem demarcado no início do PIBID. A CAPES, a Diretoria de Educação Básica, sabia muito bem o que ela pretendia com os programas de iniciação à docência, com o PIBID, e quando a proposta fugia um pouco disso, até pela nossa inexperiência mesmo, de entender o que era o programa, ela foi recusada. E aí, em 2012, nós submetemos a terceira proposta, e aí sim nós tivemos êxito, com todas as licenciaturas da UFES e um projeto interdisciplinar, né? E nós tivemos, nesse momento, o grande avanço no número de bolsas no programa, no país, não foi só na UFES, foi no país, e nós avançamos, saímos de 120 bolsistas para quase 1.000 bolsistas, contando aí coordenadores de área, supervisores e os bolsistas ID. Em 2014, nós tivemos a quarta proposta aprovada, com 15 subprojetos, e aí já as 14 licenciaturas, são 2 licenciaturas novas que entram no programa, entram na universidade e, consequentemente, no programa, mais um interdisciplinar,
é a manutenção desse número de bolsas do projeto de 2012, mas em 2014 já inicia uma diminuição de recursos, porque nós tínhamos as bolsas e nós recebíamos um recurso para a compra de materiais para o desenvolvimento das atividades. Em 2014, o projeto de 2014, e aí 2014 e 2015, começa uma redução de orçamento, mas ainda naquele momento, a CAPES e o governo federal, eles tentavam garantir, dentro dos recursos federais, a manutenção do programa, principalmente e prioritariamente entre os bolsistas. Então, não houve corte de bolsas nesse momento, porque o objetivo principal era a manutenção desses bolsistas. Em 2015, aí, a partir de 2015, na verdade, começa uma mudança, né, na própria articulação do PIBID no governo federal e no que era esse programa, e nas mobilizações, e aí isso começa com o anúncio de um corte de bolsas, né, que haveria um corte de bolsas no PIBID, e começa uma mobilização nacional, que a gente ficou conhecida como Fica PIBID, né, hashtag Fica PIBID, em que nacionalmente as mobilizações das universidades, das escolas, e das escolas aí, a comunidade escolar, estudantes da educação básica, professores da educação básica, gestores, pais, né, se envolveram nessa mobilização do Fica PIBID para a manutenção do programa. E o programa, o governo federal ainda segura o programa nesse momento, mas em 2016 começam os cortes, não o corte retirando, não ofertando mais bolsas, mas não permitindo que nós cadastrássemos novos bolsistas à medida que os nossos alunos iam se formando, né? Que era um movimento que oxigenava o PIBID e garantia a manutenção das bolsas. À medida que os alunos iam formando, nós convocávamos novos licenciandos via edital, e sempre havia uma manutenção do número de bolsistas e do número de bolsas na universidade, entendendo, nesse caso das bolsas, que o PIBID é um programa de permanência, né? Ele atua dentro da universidade, ele não é pensado no objetivo da permanência estudantil, mas é inegável o papel do PIBID como um programa também de permanência, como uma consequência de da quantidade, né, de recursos injetados na formação de professores nesse momento. E em 2016 isso começa a mudar e nós recebemos esses primeiros cortes, onde nós não podíamos cadastrar novos bolsistas. E aí, das 700 bolsas que nós tínhamos, nós finalizamos com cerca de 400, e eu não tenho esse número preciso, mas nós perdemos muitas bolsas já nesse processo da não permissão de novos cadastros. Em 2018, vem um novo edital, e aí, assim, inicialmente a ideia era que o PIBID acabaria e ficaria somente a residência pedagógica como novo programa, né, que surge nesse momento, e que já era um programa que já vinha sendo discutido, e inicialmente a ideia era que o PIBID sairia e a residência pedagógica ocuparia esse lugar, e aí, mais uma vez, no movimento de mobilização nacional, se consegue a manutenção do PIBID, e com a seguinte característica: o PIBID ficaria para a formação inicial os estudantes do início do curso, e a residência pedagógica para os estudantes a partir da segunda metade do curso, já pensando na formação dos estágios. E nesse edital, principalmente, a concepção do PIBID, ela muda. E aí essa concepção do PIBID, e ela muda de forma sutil, porque se você olhar os documentos, numa pesquisa documental, você vai perceber que está lá ainda, a formação é a formação inicial, mas aí já vem a formação continuada como um objetivo do programa, e ele nunca foi um objetivo específico do programa, ele era uma consequência das ações do programa, e surge aí a obrigatoriedade da garantia dos índices, né, das escolas, como um resultado do programa. Então, é uma mudança sutil, porque desloca o foco principal do PIBID, que é a formação inicial do licenciando, o foco nessa formação
para a docência, para as escolas, no sentido de que nós vamos atuar para mudar os índices das escolas de educação básica. Então, há uma mudança nessa perspectiva, e é uma mudança que parece sutil, mas é uma mudança profunda, né, na concepção do programa. Para além disso, há uma mudança na intervenção, na tentativa de intervenção, né, através dos editais, nos currículos, nos projetos políticos pedagógicos dos cursos de licenciatura, né? Então, são coisas que quem estuda política, minha colega Jaqueline, minha amiga, vai falar assim, tem que estudar análise do discurso, vamos colocar isso vamos levar para ver o que é que Foucault vai dizer sobre isso, né? E dentro dessa, eu não estudo análise do discurso, mas leio muitos documentos e essa mudança que parece sutil, ela é profunda na concepção do programa. E aí, em 2018, nós tivemos um novo edital do PIBID, e nós saímos de quase 800 bolsas de iniciação à docência para menos de 400 bolsas, né? E mesmo somando as bolsas da residência com as bolsas do PIBID, nós não alcançamos o número que nós tínhamos em 2014 só para o PIBID. Então, veja que há um corte, né, efetivo nos recursos, mesmo se nós pensássemos que, né, são dois programas agora, juntando é a mesma coisa em termos de recurso, e não é, né? Então, isso precisa ficar bem demarcado. Em 2020, um novo edital, com mais cortes, né, com 30% de corte nas bolsas, que foi um corte padronizado, digamos assim, na educação, em termos de recursos para a educação, de investimentos, e vem a novidade da criação das áreas prioritárias, que é o entendimento de que existem áreas que precisam ser mais, digamos, valorizadas, mais importantes, né, para a formação docente, e aí registro aqui que nós discordamos completamente dessa posição, e institucionalmente nossa posição foi, para nós, as áreas são as mesmas. Nós vamos batalhar para que todos os cursos de graduação da UFES, independente das áreas prioritárias estabelecidas pelo edital, né, que todos os cursos da universidade tenham acesso aos programas. Então, esse entendimento de que, para nós, todas as áreas têm o mesmo peso na formação e na formação inicial, na formação continuada e na educação básica, né? Então, isso para nós é muito importante. Lore, eu estou adiantando seus slides para adiantar seu tempo mesmo. Tá bom, mas desculpe, eu sei que é sua paixão PIBID, para a gente garantir o debate. Me corte mesmo. Então, assim, as ações gerais do PIBID na UES, para que vocês tenham conhecimento do que é feito, né? O que é que o PIBID faz, né? Esse mundo de bolsa, esse mundo de gente, né, envolvido no programa, e o que é que o PIBID faz. Então, em termos de organização, nós temos reuniões de formação dos subprojetos, que ocorrem geralmente quinzenalmente na UFES, então, é o momento de formação, né, desses licenciandos, estudo de teorias, estudo de metodologias, então, nesse momento, palestras, convidados, nós trabalhamos com planejamento, e as reuniões administrativas e pedagógicas, que são de avaliação e planejamento, que também ocorrem quinzenalmente ou semanalmente, geralmente no início ocorrem semanalmente, que acontecem tanto na universidade como na escola. Quando adentramos uma escola pela primeira vez, é feito um diagnóstico dessa realidade escolar, com um relatório dessa realidade escolar, que é algo que a gente já faz nos estágios, para a gente é muito comum, para quem trabalha nos estágios, e que isso foi estabelecido no PIBID. Integração dos bolsistas na comunidade escolar, a gente faz questão de apresentar o programa e os bolsistas a essa comunidade, principalmente quando é a primeira vez. O auxílio ao professor, entendendo que o PIBID ele não permite, essa é a grande diferença em termos da prática, né, com a residência. O PIBID, nós não permitimos que o estudante ele assuma a sala de aula, mesmo quando nós tínhamos anteriormente estudante de final de curso,
não é permitido, mas é permitido que ele esteja em sala de aula, acompanhando o professor e auxiliando o professor nas atividades. E as ações diversas que são feitas nas escolas, reforço escolar, gincana, Olimpíada, feiras, cursos de nivelamento, oficinas diversas, produção de materiais curriculares dos diversos conteúdos, laboratórios, rodas de conversa, palestras, eventos, apresentações artísticas, teatro, vídeo, música, e isso tudo em todas as áreas. Isso aí acontece, não é de um projeto só, de um subprojeto só, nem de uma área só. Nós temos, por exemplo, no curso de matemática, alunos que fizeram produção de vídeo, que fizeram peças de teatro em física, não é específico, né, da área de música ou da área de artes. E a culminância anual é o seminário interno do subprojeto, que é feita a avaliação, e o seminário institucional, onde reunimos todos os subprojetos, todos os bolsistas, para discutir o projeto, o programa na instituição e discutir a formação docente. E aí, para finalizar, né, o que é que nós alcançamos nesses 10 anos do PIBID? Onde é que nós chegamos nesses 10 anos de PIBID? Então, nós temos egressos com atuação reconhecida na educação básica, e aí, assim, como é que a gente sabe disso, como é que a gente percebe isso? Os alunos, os PIBIDianos que passaram pelas escolas, muitos deles, quando tem um concurso, eles retornam para essas escolas como professores. As escolas fazem questão de recebê-los como professores concursados, né? Porque conhecem o trabalho que foi desenvolvido na época do PIBID. Os egressos continuam buscando a formação continuada, então, os egressos que atuaram no PIBID, eles geralmente continuam em grupos de pesquisa, eles seguem para especializações, mestrado, doutorado, né? Nós já temos, na UFES, desses 10 anos, vários alunos com mestrado, com doutorado. A formação inicial ela é extremamente qualificada, e isso é perceptível pelos pares. Nossos colegas, eles falam muito isso, comentam muito isso, da diferença do PIBIDiano, né, do aluno que participa do PIBID, na postura, na fala, na argumentação, no posicionamento crítico, dentro da sala de aula, né, no curso de graduação. A participação em eventos, que diminuiu bastante com o corte de recursos, mas ainda é um grande fator de formação. A organização de eventos também, então o PIBIDiano, ele sai com esse know-how dessa participação e organização de eventos, publicações de trabalhos, nós temos muitas publicações, né, dos nossos bolsistas PIBID, o entendimento da dinâmica escolar, né, o aluno, ele mergulha nessa dinâmica escolar, ele passa 8, 10, 12 horas semanais na escola, e ele mergulha nessa dinâmica escolar, entendendo do funcionamento da portaria da escola até a direção, perpassando por todos os setores da escola. A formação continuada dos professores da educação básica, os professores que atuam nas escolas, que estão nas escolas de educação básica, que não tinham mestrado, começaram a buscar essa qualificação, retornaram à participação em grupos de pesquisa da universidade. Então, a gente percebe um fomento dessa formação continuada dos professores da educação básica e alunos da educação básica ingressando nas licenciaturas. Eu acho que esse é um dado, nós não temos isso em dado, mas nós temos estudantes que chegam para nós depois do ingresso via SISU, no nosso caso agora, e que dizem para nós, olha, eu fui aluno da escola que tinha o PIBID de matemática, eu participei. Lembra quando vocês foram fazer aquela feira, aquela exposição de jogos, aquela atividade na escola? E eles retornam para nós, demonstrando a influência do PIBID na sua formação também. Então, é isso, um pouco dessa trajetória e do entendimento da formação de professores na UFES pelo PIBID. Muito obrigada. Obrigada, Lori. Eu vou passar a palavra em seguida aqui para a Célia. Deixa eu só achar agora novamente, né, Célia? Ver se o seu já está mais fácil para eu poder compartilhar, porque para a gente não ficar esperando de novo. O seu programa abriu diferente, Lori, eu não entendi por quê. Acho que foi por isso que ele ficou. Você viu que ficou a tela assim atravessadinha? Aí eu acho que foi por isso. Mas já tem muitos comentários aqui.
como eu estava compartilhando aqui a tela, eu não consigo colocar para vocês, mas eu vou passar direto a palavra para a Célia, e à medida que Célia apresentar, depois eu puxo todos os comentários e a gente vai abrir aí para discussão. Então, as pessoas que quiserem fazer seus comentários, podem ficar à vontade, coloque seus comentários no chat, que a gente depois abre para uma conversa. Está processando aqui. Jaque, o microfone de Célia está fechado. Verifica se é você que... Aí. Travou? Já abriu, já. Bem, pronto. Enquanto Jaque... Pronto. Eu não sei o que eu consegui fazer agora de diferente. Então, foi até melhor que eu consigo ver vocês. Estou sim, Célia. Ficou até melhor para mim. Gostei disso. Pronto, porque eu estava então, olhando pelo celular para ver vocês. Pronto. Enquanto você abre, eu gostaria de dar os bom dia a todos e todas, dizer que é um prazer estar aqui, né, nesse evento da Feira da Graduação, apresentando os programas, né, nessa mesa que fala sobre os programas, em especial o PIBID, a Residência Pedagógica. Eu vou começar falando um pouco também sobre o meu lugar de fala. Então, eu sou a professora Célia, sou oriunda de escola pública e também de universidade pública. Trabalho, tive pouca experiência na educação básica, acho que foi apenas 1 ano, porque logo eu fiz, assim que eu saí da graduação, eu fui para o mestrado, e no meio do mestrado eu já fiz o concurso para a UFES, né? Então eu tive pouca experiência, e quando eu fiz o concurso para a UFES, eu já vim trabalhar na área de formação de professores, trabalhando com metodologia de ensino e estágio supervisionado para o curso de geografia. Eu sou geógrafa e licenciada em geografia. Bem, depois eu também fui coordenadora de estágio dos cursos de licenciatura. Estou coordenadora ainda desde 2009. Tive uma rápida passagem pelo PIBID como coordenadora pedagógica e, posteriormente, quando surgiu o edital para a residência pedagógica, fui convidada para coordenar a residência pedagógica. Então, aqui estou até hoje, como disse a Lore, né, quando a gente bebe dessa água, né, parece que se apaixona. Durante o tempo todo, eu tinha uma crítica muito grande em relação ao PIBID, né, acho que muita gente sabe disso, principalmente enquanto coordenadora de estágio, mas depois eu comecei a perceber as mudanças nos estagiários, principalmente da licenciatura de geografia. Havia uma diferença entre quem estava fazendo o PIBID e quem não estava fazendo o PIBID, em termos de postura profissional, em termos de relação com a escola. Então, isso me fez pensar, olha, tem alguma coisa errada aí, peraí, eu vou dar uma olhada. Aí eu entrei, fui convidada para coordenar, para a coordenação pedagógica do PIBID, e aí comecei a perceber, comecei a mudar o meu olhar sobre o que era este programa e as contribuições do programa para a formação docente. Então, eu entendo bastante a paixão de Lore, né, sobre isso, e que é a nossa paixão. Quem bebe dessa água nunca esquece. Eu me senti muito contemplada pela fala de Lore, e agora eu fico muito à vontade para falar sobre a residência pedagógica, porque muitas das questões, Lore já foi, as questões mais amplas, Lore já foi situando. Então, muito obrigada, Lore, por ter colocado isso. Bem, vamos falar um pouco. A residência pedagógica é a irmã caçula dos programas, né, de formação inicial à docência. Ela é um programa, como se diz, é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação, como o Lore já colocou, e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática dos licenciandos dos cursos de licenciatura, através da imersão desse licenciando na escola básica.
Só que, no caso, enquanto houve uma alteração, né, nos programas, o PIBID, a partir de 2018, começou a contemplar, foi direcionado para os alunos até o 4º semestre, e a residência pedagógica começou a trabalhar com os alunos a partir do 5º semestre, e que tivessem 50% da carga horária do curso já integralizada, ou seja, coincidindo com as atividades de estágio supervisionado obrigatório também. Passa para mim. Pode passar. Os objetivos do programa, e aqui eu vou focar um pouco no programa Residência Pedagógica, porque é um programa novo. E eu percebi nesse edital agora de 2020 que muitos colegas, que muita gente ainda não conhece esse programa. Aí uma colega minha me falou que, eu vi lá o edital de residência pedagógica, mas eu achei que fosse alguma atividade do curso de pedagogia. Eu não pensei que envolvesse todas as licenciaturas. Então, quando eu escutei a voz dessa colega, eu disse, não, eu tenho que falar um pouco sobre esse programa, como foi que ele ocorreu na UFES, e as contribuições para a formação de docente, que é o que eu vou apresentar agora, tá? Os objetivos do programa para a CAPES não são objetivos muito diferentes do PIBID, tá? Então, incentivar a formação de docentes de nível superior, exercitando a relação entre teoria e prática profissional docente, fortalecer e ampliar a relação entre as instituições de ensino superior e as escolas públicas de educação básica para a formação inicial, fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores e promover a adequação dos currículos, a partir da proposta da BNCC. Bem, aqui tem toda uma controvérsia em relação, toda uma discussão que mais tarde a gente vai trabalhar. Pode passar? A residência pedagógica é uma novidade? Bem, Lori já tocou nessa questão também, ela não é novidade. Já tínhamos experiências acadêmicas anteriores, desde a década de 2000. Nos anos 2000, a Universidade Federal de São Paulo, no campus de Guarulhos, já vinha desenvolvendo uma atividade semelhante à residência pedagógica no seu curso de licenciatura em pedagogia. No Rio de Janeiro também temos ainda uma experiência semelhante, mas direcionada aos professores já formados, como se fosse uma especialização, tipo de especialização na escola. Em Jundiaí também tivemos uma outra proposta, mas isso aí foi proposto, a iniciativa foi a partir da prefeitura. E uma das críticas que foi feita é que a prefeitura começou a investir nesse sentido, mas foi para colocar esses estudantes como estagiários remunerados nas escolas, ou seja, para cobrir a falta na contratação de professores. Então, houve uma crítica muito grande. Em 2007, essa discussão subiu para o Senado Federal, a partir da proposta do então senador Marco Maciel. Ele admitiu ter se inspirado na residência pedagógica. Essa discussão continuou ocorrendo em 2007, como residência educacional, em 2012, como residência pedagógica, de novo, em 2014, como residência docente. Então, percebe-se que não havia eles não tinham uma base conceitual, né, para discutir o que é residência pedagógica. Então, residência educacional, residência pedagógica, residência docente são conceitos, e não se trabalhava tudo como se fosse uma coisa só. Então, essas propostas, elas não foram implantadas. Em 2018, houve o lançamento, a publicação o lançamento do programa de residência pedagógica, conforme o modelo que a gente tem hoje. Ele foi retomado pelo MEC como uma das ações da Política Nacional de Formação de Professores, e a Ilori também já situou bastante essa questão. Aqui, eu resolvi mostrar para vocês um pouco o que foi a proposta de 2018, que terminou agora em fevereiro de 2020,
e a proposta atual, que é a proposta de 2020. Então, esse edital de 6 de 2018 foi o nosso primeiro edital da residência pedagógica. Ele saiu na portaria de fevereiro de 2018 e o edital foi o edital 06 de 2018. Os projetos institucionais têm a vigência de 18 meses, a carga horária de 440 horas, sendo de 100 horas de regência efetiva em sala de aula. No caso do edital de 2018, nós tivemos alguns problemas em relação a isso, principalmente com os residentes, principalmente porque o residente que desistisse e não tivesse uma justificativa plausível para isso, ele deveria devolver todas as bolsas que ele havia ganhado até então. Então, ele tinha por obrigatoriedade cumprir as 440 horas. Então, esse foi um problema muito sério, e depois a gente foi reivindicar no grupo nacional, né, essa questão. Para o UFES, na época, foram oferecidas 456 bolsas de residência pedagógica para os estudantes, mas, infelizmente, apenas 310 foram aproveitadas. Depois que fizemos vários editais, publicamos vários editais para seleção, mas como era um programa novo, né, eles conheciam o PIBID, que já tinha uma trajetória de 9 anos, mas não a residência pedagógica. Então, nós tivemos muita dificuldade em que os alunos aderissem a essa proposta. Então, tivemos que devolver essas bolsas. Na época, em 2018, foram contempladas todas as licenciaturas indiscriminadamente. Então, foram 13 licenciaturas contempladas. Agora, no edital de 2020, o que nós temos, né? Ele foi publicado agora em janeiro, né, no edital. Os projetos institucionais continuam com a vigência de 18 meses. A carga horária, houve uma pequena redução nessa carga horária. Ela foi para 414 horas. E, devido à reivindicação do FORPBID, que é o nosso grupo nacional, nosso Fórum Nacional de discussão sobre o PIBID e a residência pedagógica, houve uma reorganização desse programa. Então, ao invés de ser 18 meses corridos para cumprimento de 440 horas, houve uma alteração, ele foi dividido em 3 módulos de 6 meses, com 138 horas cada módulo, e o estudante precisa cumprir 40 horas de regência de classe em cada módulo. Então, aqui não é obrigatório que ele cumpra todos os 18 meses. Ele pode cumprir o primeiro módulo, entregar o relatório, né, participar da socialização, e se ele quiser, se ele achar que não é um programa que ele queira mais participar, ele pode desistir sem precisar devolver bolsas, tá? Mas é importante entender que é legal que se participe de todos os 18 meses, né? Porque a aprendizagem é ímpar com relação a isso. Para o UFES foram oferecidas, e aí vejam a redução, pela metade, né? Foram oferecidas 220 cotas para os estudantes. E aí, como o Lori já colocou muito bem, foram estabelecidas áreas prioritárias e áreas gerais que a gente não concorda. Então, foram 120 cotas para os estudantes que fazem as áreas prioritárias e 120 cotas para os estudantes que fazem os cursos das áreas gerais. Tá? Mas dessas cotas, essa semana estamos fazendo terminando o último edital. Então, é o 3º edital que a gente publica para a seleção desses estudantes. Mesmo assim, só vamos aproveitar 196 cotas. Teremos que devolver 24 bolsas para a CAPES, infelizmente, né, por falta de adesão ao programa pelos estudantes, e aí tem vários fatores que a gente depois, né,
Pode até colocar. Então, a gente vai devolver uma cota de docente orientador, que é o professor da UFES, 3 cotas de professor da educação básica e 24 cotas de residência. Quando a gente fala em cota, são bolsas, tá? Como o Lório também já falou, nós não discriminamos, não separamos áreas prioritárias de áreas gerais. Então, fizemos de forma que contemplasse todas as licenciaturas. Pode passar para mim, Jaque? A única... Não, acho que tem um antes, não tem, não? Tem um antes desse? Não? Não, deixa aqui. A única questão é que alguns núcleos de subprojetos, quando nós tínhamos 24, agora alguns subprojetos diminuíram, os núcleos diminuíram para 8 ou 16 também. Então, temos núcleos de subprojetos que só tem 16 estudantes, outros que só tem 8 estudantes. Então, foi em decorrência, principalmente dessa diminuição de bolsas e da nossa perspectiva de tentar contemplar todos os cursos. E aí fizemos todo um jogo com o PIBID também, para que, somando as bolsas do PIBID da residência pedagógica, a gente conseguisse contemplar a maior quantidade de estudantes possível com essas bolsas. Bem, quais são as etapas da formação no programa, segundo o edital da CAPES? A Lori já colocou, não tem muita diferença do PIBID, a etapa de preparação, que é o curso formativo, e a partilha com encontros periódicos, o momento de ambientação na escola, onde os estudantes vão ser apresentados à comunidade escolar, e onde a gente faz o diagnóstico da escola, das necessidades da escola também, para a preparação do plano de atividades, a imersão, que é o desenvolvimento do plano de atividades, conjuntamente com o professor, que no PIBID a gente chama de supervisor, e na residência pedagógica é denominado de preceptor, né? Então, tudo isso em conjunto com o preceptor. Nesse período de imersão também, eles fazem a regência efetiva de classe, né? Eles vão para a sala de aula assumindo todas as atividades do preceptor, mas com o professor presente na sala de aula, né? Então, eles não fazem nada disso sozinho, o planejamento tem que ser conjunto, tá? Socialização das atividades desenvolvidas em eventos. No PIBID, né, esses eventos externos, né, o PIBID era o irmão rico, né, da residência pedagógica. Então, antigamente, tínhamos dinheiro no PIBID para viajar para os eventos fora da Bahia. Hoje em dia, temos mal para ir ali em Salvador, né? Então, a gente vai fazendo, né, conforme a gente consegue, para poder integrar os nossos estudantes na discussão mais geral nas outras instituições também. E a elaboração do relatório. Temos também, nessa socialização das atividades, os encontros institucionais e os encontros de cada subprojeto. Aqui é a estrutura do núcleo, né? É idêntica ao PIBID, então eu não vou repetir. Pode passar, Jaque. Essa questão aqui de estar inserido na política de formação docente, Lori também já tocou, que bom. Pode passar, por favor. A proposta da residência pedagógica, a aceitação pelos professores, principalmente do Departamento de Educação, da área de prática de ensino, ela não foi algo natural, ela foi permeada por tensões e conflitos, assim como ocorreu a nível de todo o Brasil. Então, foram feitas várias críticas a essa proposta pelas associações, entidades, especialistas de educação, e nessa questão, nós, professores da UFES, primeiro, porque, num primeiro momento, no nosso entender, ela tinha sido apresentada com a função de solucionar problemas da rede municipal, como a questão da carência de professores. Então, a gente pensou que os nossos alunos fossem ser colocados na escola para substituir esses professores, né? Uma outra questão,
com relação à crítica foi em relação à fragilidade teórico-metodológica da proposta. Nos dava a ideia de que o estágio era prática apenas, e não articulação teoria-prática. Uma outra discussão foi em relação à reformulação do estágio, e aí, que tinha na proposta anterior, e então a gente fez essa discussão falando sobre essa questão de ferir a autonomia universitária. Né? Então, discutimos bastante isso. Pode passar. Aqui, mais algumas questões em relação à crítica, e principalmente por ser uma proposta que vem desarticulada de uma outra proposta de valorização da carreira docente, de melhoria dos salários, de melhoria da estrutura das escolas, de valorização social e representação social dos professores. Então, foram muitas discussões, e ainda são feitas muitas discussões em relação a esses programas, nesse sentido. Pode passar? Porém, né, entre o fazer e o não fazer, o que fazer? Então, rumos às possibilidades. Então, assim, como nós conversamos muito, discutimos muito e pensamos, bem, nós tínhamos o sucesso do PIBID, né? Então, já tínhamos esse exemplo do PIBID, vamos às possibilidades. Dentro disso que nos é posto, o que a gente pode fazer para fazer com que o projeto institucional da UFES seja a cara da UFES, né? E que esteja dentro da forma como pensamos a formação docente, dentro da política de formação docente da UFES. Então, pensamos na garantia das bolsas de permanência, num primeiro momento, de não vincular o projeto à BNCC, coisa que a gente não pode mais fazer agora, porque já é algo oficial. Elaborar um plano de atividades articulado com as reais necessidades da escola, articular as atividades de reflexão na ação, reflexão sobre a ação, incentivar atitudes investigativas, ou seja, superar a ideia do estágio como prática, como estava colocada no edital, e elaborar o projeto da residência pedagógica da UFES em estreita relação com a proposta de formação defendida pela UFES e com as diretrizes do estágio das licenciaturas. Pode passar? Que eu só tenho 10 minutos e ainda tem algumas coisinhas aqui. Os pressupostos norteadores, né, acho que já foram colocados, né, que é essa ideia de do professor como um profissional. Então, não somos tias nem tios, somos profissionais que, como qualquer outra profissão, precisamos construir conhecimentos profissionais sobre a docência. A ideia de professor pesquisador e de crítico reflexivo. Então, os pressupostos norteadores da nossa proposta é a ideia de articulação teórico-prática, a partir do conceito de praxis, a prática docente com uma ação educativa intencional, metódica, que envolve conhecimentos específicos, interdisciplinares, pedagógicos, e também onde a gente desenvolve conhecimentos culturais, valores éticos, políticos e estéticos. Então, é isso que permeia a nossa ideia de formação docente. A prática reflexiva, daí nós trabalhamos muito com diários de bordo, diários reflexivos, com os futuros professores. A pesquisa como problematização da escola, problematização da prática pedagógica, e agora entrando com uma estratégia de mobilização de novas práticas diante do contexto em que a gente se encontra. A escola como um espaço formal de ensino de aprendizagem, que ela implica num conjunto de situações complexas que precisam ser entendidas, interpretadas, enfrentadas dentro de um determinado contexto social. A gente não pode pensar a escola sem entendê-la, que ela é um reflexo da sociedade. E a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade ainda numa pandemia. Essa é a nossa ideia de formação docente, essa articulação entre professor, formador da UFES, a universidade enquanto espaço privilegiado de teorizações, o licenciando como sujeito aprendente. Aliás, não só o licenciando, mas todos nós somos sujeitos aprendentes aqui,
né, nessa ideia de articulação, o professor da escola básica como co-formador e também sujeito aprendente, e a escola básica como espaço de aprendizagem em situações reais. Pode passar, por favor? Então, agora falando um pouco sobre a nossa experiência no edital 2018. Então, esses são os lindos, a primeira turma de bolsistas que teve início em 2018 e encerrou em fevereiro de 2020. Eu nem sei se deu para pegar todo mundo, mas eu espero que todo mundo esteja aparecendo aí. Tá? Pode passar. Então, as atividades realizadas, né, a formação teórico-metodológica a partir do seminário institucional, né, e depois dos seminários nos subprojetos, com cada subprojeto dentro de uma licenciatura, o processo de ambientação, aqui a gente está a foto do Colégio Polivalente, do pessoal de Educação Física, inclusive a preceptora de Educação Física, a imersão do ambiente, que são os nossos alunos em sala de aula, com a regência de classe, a avaliação e socialização das atividades no seminário, né, tanto dos subprojetos como institucional. Pode passar, Jaque? Aí são defeitos especiais do meu slide. Passe mais um pouquinho, Jaque. Todo slide tem que ter defeitos especiais, e o meu não fugiria à regra. Mais um, Jaque, por favor. Para aparecer as outras duas fotos. Então, assim, a primeira etapa formativa, né? Aqui estamos no seminário institucional, né? Na formação, aqui eu já coloquei, só para o pessoal se ver nas fotos aí. Pode passar, Jaque, por favor? A etapa de ambientação, as atividades não diferenciam muito do PIBID, nessa relação com a escola, com o professor, né? Há uma diferença de que a gente trabalha muito com a elaboração de plano de aula para que os nossos estudantes assumam a mediação docente na sala de aula. Então, isso é extremamente importante. São 40 horas. Essa mediação docente pode ser na sala de aula propriamente dita ou através da oferta de oficinas e de minicursos também. Pode passar. A etapa de imersão, né, a regência de classe, eu acho que eu já fui adiantando, e nessa etapa também a elaboração também de material didático pedagógico e de materiais curriculares, como ocorreu no subprojeto de matemática. Tá? Então, tá aqui, acho que algumas dessas fotos também são no subprojeto de matemática, história, a etapa de socialização das atividades, né? Então, aqui tivemos ainda a socialização do pessoal que foi para outras instituições, muitos foram com o próprio dinheiro que receberam da residência pedagógica, alguns outros a gente tentou mobilizar transporte para esses estudantes irem apresentar. Então, aqui é o seminário de encerramento também, junto com o PIBID. Pode passar. Então, quais foram as contribuições para a formação docente? Esses dados aí eu coletei tanto nos relatórios, quanto numa pesquisa que a gente foi fazendo com alguns desses preceptores, nos seminários, coletadas, né, colhidas, produzidas nos seminários institucionais e nos seminários pontuais de cada subprojeto. Então, o que foi que o preceptor, o professor da educação básica, falou em termos de contribuição indireta para a sua formação docente? Primeiro, eles falaram sobre a importância do programa sobre o retorno à universidade. Então, foi uma possibilidade de retorno ao ambiente acadêmico da universidade, a possibilidade de atualização junto com a gente, junto com os nossos estudantes, e de pesquisa também, porque a gente sabe que na escola básica, muitas vezes, a gente é engolido pelas atividades lá e acaba não tendo tempo, na verdade, para fazer isso. Segunda coisa foi a valorização da escola como ambiente de formação e a valorização do próprio professor. Então, eles começaram a se sentir valorizados em termos das suas experiências, né? Principalmente quando eles partilhavam as experiências com a gente. E nós partilhávamos as nossas experiências com eles. Então, é a ideia de partilha, né, de aprendizagem conjunta.
Motivação na escola. Diz que tanto o projeto PIBID, tanto o programa PIBID como o programa Residência Pedagógica, eles agem na escola, atuam na escola como se fosse uma motivação. Lore mesmo já colocou que muitos dos estudantes, eles se motivam, da educação básica, se motivam a ir para a UFES, né? A fazer a licenciatura ou outros cursos, a partir desses programas. E move as atividades na escola. A escola passa a ficar movimentada com os nossos estudantes lá. E a motivação para a formação continuada. Muitos desses preceptores foram incentivados a fazer pós-graduação, a irem para um mestrado, para uma especialização e a produzir artigos. Então, muitos deles já estão, né, fazendo pós-graduação. E isso é muito bom, é muito gratificante para a gente. Contribuições, agora o olhar do residente. Defeitos especiais de novo, por favor, Jaque. Você vê, né? Que não é todo mundo que consegue isso, né? Como eu sou boa na tecnologia. Então, contribuições para a formação docente a partir do olhar do residente. A possibilidade de produção textual de artigos e relatos, né? Trabalhando a pesquisa qualitativa em educação, que isso é extremamente importante, que em educação a gente faz pesquisa, aprenderam a se comunicar em sala de aula, entenderam como se dá o diálogo entre professor e alunos, a mediação docente, o controle de sala, a mediação dos conteúdos, a maior interação com o contexto real da escola pública, porque eles passam muito mais tempo, somam com o estágio e passam muito mais tempo na escola, o planejamento de ensino para situações reais, que não são situações pontuais. Pode passar, por favor, Jaque? Mais defeito especial. Pronto. A vivência com os professores, eles também apontaram como contribuição, a participação nos ACs, na semana pedagógica, em todas as atividades que são desenvolvidas na escola, tá? Nos programas, nos projetos que tem na escola, então isso é interessante. Não, volta ainda. Pronto. A partilha de experiências com o preceptor e com outros professores da escola, a partir da coparticipação, a participação no conselho de classe, que às vezes no estágio não é permitido que eles participem. E uma outra coisa, as condições materiais de trabalho do professor. Então, eles começaram a perceber e mudar aquela ideia de que o professor não faz porque não quer. Eu fui e consegui fazer. Aí eles começaram a perceber que eles não fazem porque eles não querem, não. É porque depende das condições reais, materiais da escola. Muitos deles querem fazer, mas não têm condições de fazer. Então, muda um pouco esse olhar, né? Eles param de olhar de fora para dentro e passam a olhar de dentro para fora. E isso é bastante interessante, porque quando eles retornam para o UFES, é um bate-volta, aí a gente vai com os textos, com as teorias, para refletir sobre isso e construir novas teorias a partir da realidade, a partir da nossa realidade escolar. Pode passar. Eu já estou fechando, tá? Eu não sei quantos minutos eu já tenho, não passa. Enriquecimento de experiência formativa, rompimento com a ideia tradicional de estágio, como idas esporádicas à escola, porque geralmente no estágio eles vão no horário da aula, dão a aula e voltam, né? Só ficam nesse momento, no momento da aula. E na residência pedagógica, no PIBID, não. Eles precisam viver a escola, é diferente. Muitos disseram que contribuiu para a reafirmação da escolha profissional. Incentivo à reflexão e autorreflexão e foco no processo e não no produto. Então, eles dizem que na escola, tanto no PIBID como na residência pedagógica, eles perceberam que há um maior foco no processo de aprendizagem. Então, eles não ficam preocupados com as notas, né, que eles teriam que eles precisam receber no estágio obrigatório.
né? Então, eles disseram que há essa diferença no foco no processo e não no produto, que é a nota, né, que a gente precisa dar ao final. Ou precisa atribuir, ou eles se atribuem, né? Vamos lá. Aqui alguns depoimentos que eu acho que eu vou passar, né, deles. Outros depoimentos, né, que eles vêm. E, em síntese, o que eu quero dizer é que essa experiência na residência pedagógica, ela, ou no PIBID, aí eu vou colocar o PIBID também, ela foi muito significativa pela fala, pelos relatórios para esses estudantes. Ela é muito significativa. Mas aí eu vou para Bom Dia e coloco a seguinte questão: qualquer experiência é significativa? Nem todos os estudantes, nem todos os residentes ou pibidianos vivenciaram as mesmas experiências, mesmo estando numa mesma escola, estando no mesmo grupo, mas nem todo mundo vive a mesma experiência. Por quê? Volta, adianta para mim, por favor, Jaque. Como diz Jorge La Rosa, Bom Dia, ele tem um artigo que é Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. Ele diz o seguinte, que a experiência é o que nos passa, o que nos acontece e o que nos toca. Não é o que se passa, o que acontece ou o que toca. Então, se a gente entra nesse programa, é preciso que a gente se sinta no programa. Tente fazer com que essa experiência na escola nos passe, nos aconteça, nos toque. Tá? Então, não é só questão de bolsa de permanência, é questão de aprendizado. Eu, Lore, Jaque, não tivemos essa experiência na nossa formação. Tivemos apenas um estágio, né? E muito mal esse estágio. Então, ai de nós, se nós tivéssemos vivido a experiência do PIBID e da residência pedagógica no nosso processo formativo, né, garotas, né, colegas? Muitas coisas teriam sido muito diferentes. Então, o que eu quero colocar é que, para aqueles que estão entrando agora no PIBID, na residência pedagógica, vivam essa experiência, sintam essa experiência. Passe, por favor. E agora nós temos novos desafios no edital CAPES-DEB 2020. E aí nós tivemos, dentro desses desafios, a redução das bolsas. E o nosso primeiro desafio com essa redução da quantidade de bolsas foi distribuir as cotas entre as áreas gerais e prioritárias de forma a contemplar todas as licenciaturas. Um segundo desafio, né, foi realizar seleções de bolsistas, docentes orientadores, são os professores da UFES, os preceptores, que são os professores da educação básica, e os residentes de forma remota, né? Principalmente porque muitos de nós foi a primeira experiência, né, feita dessa forma. Então, foi muito complicado, né, mas graças a Deus está dando tudo, né, com alguns defeitos especiais no decorrer do processo, mas isso faz parte do aprendizado. Um outro desafio foi, e ainda é, cumprir as condições impostas pela CAPES para início das atividades. Para a CAPES, para que toda instituição inicie as atividades, as redes municipais e estaduais de ensino devem estar com atividades presencial ou remota de ensino. E as universidades também. Então, tanto a universidade quanto as redes municipal e estadual de ensino precisam estar com atividades remotas, tá? Ou semi-remotas, contanto que estejam com atividades. Então, aí nós estamos na negociação, solicitamos ao IAT, a SEC, que entrasse em contato com a CAPES para que negociássemos essa questão das atividades remotas, entendendo que outras atividades para inserção, para início das atividades remotas, como planejamento, como discussão do que é atividade remota, como produção
de material para o início dessas atividades, junto com os professores, também são atividades de formação docente. Então, todas essas discussões também fazem parte das atividades. Preparação para o retorno. Pode passar? Bem, pensando a formação de professores em tempos de pandemia, aí eu vou ao encontro do que de algumas discussões, principalmente de uma discussão que o professor Helder fez no último evento que ele participou pela Universidade de Goiânia. Então, ele disse o seguinte, e aí eu comecei a pensar sobre isso. Ele disse o seguinte, o professor Helder disse que a pandemia fez emergir, ele não é... essa situação que a gente se encontra com as escolas não é algo novo, não é um desafio novo. Ele disse que a pandemia fez emergir uma grande fragilidade que temos no âmbito da formação de professores, tanto dos formadores, que somos nós, quanto daqueles que estão em formação e daqueles que já estão na educação básica também, que é o acesso, análise e uso pedagógico das tecnologias de comunicação e informação na sala de aula. Então, ele diz o seguinte, olha, isso já vem sendo discutido, isso não é algo novo. A questão toda é que, na nossa formação, né, a gente está tendo uma fragilidade nesse sentido de não trabalhar de uma forma mais efetiva. E dentro disso, outros desafios que nós vamos ter agora, que é adaptar as atividades pedagógicas do PIBID, da residência pedagógica, e também, quando a gente está voltando também na UFES, principalmente as atividades de estágio supervisionado, né? A formação, orientação, planejamento de aulas e de projetos na e da escola, regência de classe para serem realizadas de forma remota, pelo menos até o retorno das aulas presenciais, refletir sobre a condição real de que nem todos os estudantes da educação básica, licenciandos e professores, né, nós também da UFES e os professores da educação básica de uma forma geral, têm acesso a computadores e redes de internet, e aí eu vou dizer redes de qualidade. Pode voltar ali um pouquinho, Jaque. E um outro desafio, e aí eu coloco para mim também, né? E eu estou vendo também no grupo, né, da equipe da RP, equipe do PIBID, que é aprender a usar pedagogicamente as tecnologias da comunicação e informação na sala de aula. Todos nós estamos sendo aprendentes nesse sentido. Célia, te interrompendo um pouquinho, a mediação aqui no bastidor está dizendo, olha o tempo não vai dar tempo do debate. Já estou fechando aqui. Pensar a escola e a formação de professores, então, nos impõe a necessidade de discussão sobre a inovação pedagógica, o uso pedagógico dessas redes, a produção de novos materiais virtuais, a construção de mídias digitais, a discussão sobre acessibilidade, né, de todos nós. Pode passar, por isso que ela está passando ali. E, concluindo, durante esses momentos de interlocução comigo mesma e com toda essa situação, eu tive que voltar a Paulo Freire, né? Eu acho que ele foi na pedagogia dos sonhos possíveis, na pedagogia do oprimido, na pedagogia, em todas as pedagogias, eu tive que voltar a ele para pensar um pouco na esperança e na amorosidade. Então, precisamos não ficar desesperançados, precisamos não desistir, mas adquirir a capacidade de recriar a partir daquilo que a gente tem. E na amorosidade, precisamos tornar a sala de aula, nem que seja virtual, né, um espaço inspirador e de acolhimento para os nossos estudantes. E fechando, né, vou fechar com uma frase dele, sou professora a favor da esperança que me anima, apesar de tudo. Sou professora contra o desengano que me engana e me imobiliza. Sou professora a favor da boniteza da minha própria prática. Muito obrigada pela escuta sensível. Acho que a gente passou um pouquinho do tempo, né?
mas estamos aí. Obrigada. Ô, Célia, eu compartilhei a tela e me deixei sem microfone. Mas, como você tem dito, são os nossos aprendizados também com as tecnologias. Gente, muito obrigada pelas colocações, as falas de vocês, acho que mostram bastante, né, o que é mesmo o PIBID. A gente tem muitos comentários aqui, eu vou começar a colocar alguns, muita gente cumprimentando, dando bom dia, tem gente aqui parabenizando pelo vídeo. Então, a gente tem aqui presente coordenador de colegiado, nós temos presentes coordenadores de subprojetos, o vídeo, né, dos meninos de música aí, que deixou todo mundo sensibilizado, coisa linda, que apresentação maravilhosa para iniciar, que coisa linda. Então, eu acho que o que a gente queria no início, a gente conseguiu com esses estudantes, que foi mostrar o que é esses programas, o que são esses programas e o que eles trazem de tão vivo e de tão lindo, né? Então, bom estar aqui, tem muita coisa boa aqui, e eu vou trazendo alguns comentários. Deixa eu achar. Tá aí já. Estou vendo que Hélio está me ajudando aí em colocar esses comentários. Quando você trouxe, Lori, a perspectiva da formação docente, e Célia também trouxe a formação docente como uma formação profissional, né? Então, se vocês quiserem, enquanto a gente vai jogando outros, comentar um pouquinho, fiquem à vontade. Jaque, eu queria aproveitar, enquanto você está fazendo esse processo aí, para fazer uma correção, na verdade, assim, uma falha na minha fala, que a gente vai falando, né, e a falta de costume da interação, né, com a tela, de registrar o papel do professor João Danilo, ex-coordenador institucional do PIBID e nosso ex-pró-reitor de graduação, na ampliação, principalmente na fase em que o PIBID foi ampliado para quase 1.000 bolsas, né? Ele também um apaixonado, eu vi algumas falas aqui, o pessoal dizendo, apaixonada pelo PIBID, sou realmente apaixonada, e o professor João Danilo também. E nesse processo, nos últimos, ele foi coordenador do PIBID por, acho que 5 anos, chegou a fechar 5 anos, e o papel de Danilo na construção do PIBID na UFES. Então, eu queria deixar isso registrado, pedir desculpas que no momento da fala eu acabei me passando, mas eu acho que é essencial esse registro, né, da competência e do trabalho que Danilo desenvolveu como coordenador institucional do PIBID. Eu quero registrar também que, isso, além do PIBID, né, ele também foi o responsável pela residência pedagógica, né, na UFES, né? Então, ele foi muito importante nessa efetivação da residência pedagógica, de nos guiar, né, para essa institucionalização desse programa na UES. Tinha um comentário aí, eu achei muito importante, que foi uma ex-bolsista que ficou um período no PIBID e hoje é supervisora aprovada nesse edital. Então, eu acho que o PIBID é isso, é essa trajetória mesmo. Eu vou pedir desculpa. Nós temos alguns casos, né? Eliane, que foi bolsista do PIBID de matemática, hoje é professora da UFES e é coordenadora de matemática do subprojeto de matemática da RP agora, né? Então, nós temos alguns casos, nós temos alunos da educação básica que participaram das atividades do PIBID na escola e que são bolsistas do PIBID agora. Então, assim, é bem interessante esse eu estou processo. passando muito rápido os comentários. Peço desculpa à audiência, a gente não vai ter muito tempo para o debate, porque nós temos uma outra mesa, então já vou fazer o convite, na verdade, para uma outra mesa que inicia agora às 11 horas, né, que a partir de agora vocês terão as mesas das apresentações por subprojeto, e nós teremos a belíssima, certamente, apresentação do subprojeto de música, né? Então, já está o convite aí feito, a apresentação do subprojeto de música agora às 11 horas. E aí tem muitas, estou vendo aqui que tem professora auxiliadora aqui, que é professora de estágio, então, de coordenador de colegiado, a professor de estágio, coordenadores de área, pibidianos ou desejosos de ser pibidiano, né, que estão em fase de seleção, muita gente aqui tecendo comentários. Já que tem uma pergunta de Ed Carla, tem uma pergunta de Ed Carla mais para o final,
que fala da definição das áreas prioritárias e que também Bianca fala lá no início, né, sugere uma perspectiva para as áreas prioritárias. Eu queria aproveitar para falar rapidinho, respondendo a Bianca e a Ed Carla. Bianca, as áreas prioritárias, que são matemática, biologia, física, química e língua portuguesa e pedagogia na alfabetização, na verdade, elas sempre existiram como áreas principais dentro do Plano Nacional de Formação de Professores, não por conta do índice de reprovação de estudantes na educação básica, mas por conta da baixa demanda de interessados em ser professores dessas áreas, né? Então, a gente tem principalmente matemática, física e química, elas são áreas que, nos processos seletivos de acesso, a procura é pequena, né, por essas áreas. Então, a ideia lá no início era, essas áreas são consideradas prioritárias nesse sentido, a gente precisa ter um olhar diferenciado, porque nós precisamos despertar nos estudantes de educação básica e nos licenciandos o interesse pela formação docente nessas áreas. Mas isso lá no início não era em detrimento das outras áreas. E é isso que muda a partir de 2019. A partir de 2019, né, desse edital de 2019. É que agora essas áreas prioritárias elas surgem como principais, prioritárias, em detrimento das outras. E essa é a grande diferença. E anteriormente não, elas coexistiam, todas as áreas tinham o mesmo peso e o mesmo papel dentro dos editais. E agora não, inclusive a cota de bolsas é diferente, a gente não pode migrar a cota de bolsas das prioritárias para as gerais, então agora eu faço um trabalho dentro do edital, o governo federal faz um trabalho dentro do edital de priorizar uma em detrimento da outra. E que vai, né, corrobora o pensamento, né, de sair, né, de exclusão de áreas das licenciaturas das áreas de humanas, né, que a gente tem visto, né, com o BNCC, com uma série de medidas do governo federal. E aí, acho que a Ed Carla coloca, né, a definição das áreas prioritárias pela CAPES pode comprometer a formação das identidades. Eu acho que pode sim, Ed Carla, eu acho que esse é um dos objetivos, é que se reduza realmente a procura por essas áreas que são consideradas gerais, né, não prioritárias, tanto por estudantes da educação básica no acesso ao ensino superior, quanto na permanência desses estudantes que já estão no ensino superior. E aí eu acho que isso compromete de forma muito cruel a garantia dessas licenciaturas extremamente importantes para a formação, né, para a nossa formação. Né? Não importa se é na educação básica ou no ensino superior, para a nossa formação. Então, acho que eu vou aproveitar e, infelizmente, eu já vou ter que passar para palavras finais de vocês, e eu acho que agora a gente pode inverter, começa com Célia e depois com Lore, e já aviso a audiência que às 11 horas nós temos a mesa do subprojeto de música. Célia, por favor. Bem, eu gostaria de agradecer, né, a participação de todos e todas que estão aqui presentes no chat, que a gente vai vendo. É muito difícil, né? A gente está acostumado a desenvolver essa atividade presencialmente, e eu sou uma pessoa que gosta muito de abraçar e beijar. Então, é tão difícil estar longe dos colegas, dos estudantes. Eu queria terminar mandando um abraço muito carinhoso para todos vocês que estão aí do outro lado. Muita força nesse momento, que daqui a pouco a gente vai estar junto. E para os novos residentes, daqui a pouquinho a gente está junto também, tá? Agora no mês de novembro, a gente já vai, daqui a pouco a gente já começa a organizar o nosso primeiro seminário institucional, seminário de apresentação dos programas, oficialmente agora, tá bom? Um grande abraço, Lore, Jaque, até a próxima, daqui a pouquinho, viu? Eu queria agradecer o convite a Jaqueline, né,
para compor a mesa, né? Dizer que para mim é um privilégio sempre falar do PIBID, agradecer a Célia pela parceria, né, na troca dos dois programas, na troca hoje na mesa, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo na residência, e dizer, eu sou apaixonada, vocês devem ter percebido, né, acho que nem perceberam, né, como a gente se apaixona pelo programa, e dizer, sejam bem-vindos todos que adentram os programas pela primeira vez, sejam bem-vindos, aproveitem esse momento de formação, mas aproveitem mesmo, né, aproveitem na escola, com os supervisores, com os coordenadores, com os colegas, né? Essa troca de experiências, de saberes é fundamental no processo de formação de vocês. Então, aproveitem a experiência e, mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade de falar sobre o programa. Estou sem microfone. Obrigada, meninas. Novamente, agora às 11 horas, nesse mesmo bate-canal, estaremos prestigiando a mesa do subprojeto de música. À tarde, nós temos às 14 horas os subprojetos de matemática e física, dos dois programas também apresentando. E às 16 horas, nós temos os subprojetos de biologia e química, tá? Então, fiquem ligados conosco. A gente vamos ter aí 2 dias intensivos, 1 dia e meio intensivo de apresentação dos subprojetos, mas é essa intensidade que os programas são mesmo, quando também estão em sua execução. Então, um abraço a todos e até daqui a pouquinho com a mesa de música. Tá, obrigada, gente. Tchau, obrigada. Tchau.